1 Pedro 3,15. Todos acharam? Vamos fazer essa leitura de forma uníssona. Vamos lá? Antes, santificai como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Ó soberano Senhor, Deus amado, supremo, neste momento, ó Deus, nós suplicamos que mais uma vez, em mais um dia, por meio da Tua santa, perfeita e doce palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor traga mudança, transformação, ó Deus, por meio do conhecimento fidedigno do que o Senhor quis e quer revelar na Tua palavra. Ó Senhor, que esses adolescentes, estes jovens que estão aqui, possam ser não apenas confortados, ó Deus, mas possam também ser confrontados. E assim, ó Deus, recebam também por meio da Tua palavra força, ímpeto, para poder defender a fé em que professam neste mundo que jaz no maligno. Ensina-nos, Deus, como. Ensina-nos quando. Ensina-nos, ó Deus, a forma de agir, para que Cristo seja glorificado na nossa vida, nas nossas ações. Que seja unicamente por meio do Teu Espírito que habita em nós. Pois o pregador é falho, é pequeno, é apenas um instrumento. Mas que o Teu Espírito opere nos corações. E que esta mensagem seja como uma semente que caia na boa terra, que são os corações dos Teus filhos da aliança. E cresça, e produza, e frutifique para a glória do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Vamos fazer um simples exercício de raciocínio neste momento. Vamos pensar em uma situação hipotética. Imagine que exatamente hoje, no dia de hoje, houvesse uma convocação aqui em Limeira, para que todas as pessoas que acreditam em ideologias, filosofias e outras coisas que caracterizam os credos seculares ou o credo secular deste mundo, pudessem se reunir nas ruas para defender o que elas acreditam. Não apenas isso, pedir para que outras pessoas possam vir a acreditar no que elas acreditam. Defender com unhas e dentes aquilo que elas professam e têm como base da vida delas. Afinal, apesar de nós termos as redes sociais hoje, que têm uma grande abrangência no mundo à nossa volta, as pessoas, quando elas querem defender os seus ideais, elas ainda vão para as ruas. Elas ainda levam os seus cartazes, elas ainda gritam, elas ainda querem ser ouvidas com as suas vozes. Agora imagine que nesse cenário, você que está presente aqui nesta manhã, tivesse apenas uma missão. Ir para o meio dessas pessoas que defendem o aborto, o homossexualismo, a ideologia de gênero, o liberalismo, o não à religião cristã e todas as coisas que caracterizam o que vocês ouviram durante esses dias. E na sua missão você tivesse que apenas pegar um cartaz com essas verdades aqui. Está dando para ver o que está escrito? Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim ou não? Está dando para ver, né? Você tinha que ir para o meio dessas pessoas. Você tinha que ir para o meio da gritaria, para o meio da confusão e ficar lá parado com cartazes, com essas mensagens aqui. O que é que está escrito aqui? Só falar
palavra de Deus é verdade, o exército não impediu. Vixe, e agora? Como as pessoas reagiriam a isso? O que mais? O que está escrito aqui? Vixe, mais um problema para a tua vida. Tem mais. Você ia ter que estar lá, parado. Todo mundo olhando feio para você. E mais uma mensagem. O que está escrito aqui? A verdade não é um espírito, é uma pessoa, Jesus Cristo. Eita, pega. E aí? A minha pergunta para você é: quanto tempo você acha que permaneceria fiel à tua missão no meio dessas pessoas? Quanto tempo você acha que você não negociaria a tua verdade numa situação como essa? Eu sei que muitos de vocês nem cogitariam ir. Medo. Afinal, o que é que você pode encontrar num lugar assim? Hostilidade, xingamento, depreciação de você e da verdade que você acredita. Então, certamente muitos não iriam. Alguns outros até teriam coragem, mas eu não sei se suportaria tanta coisa contra. A verdade é, quem tem essa coragem de levar a palavra de Deus, de levar a mensagem do Senhor, de ser fiel a todo tempo e numa situação como essa, a verdade é que vocês e qualquer pessoa que faça isso serão oprimidos, perseguidos, contrariados em todo e qualquer tempo. E quando a gente fala de ser fiel aos nossos ideais, à verdade que nós professamos nos dias de hoje, muitas vezes no teu imaginário, no meio do mundo que você vive, você acha que defender a sua fé se limita a momentos como esses. A ter essa coragem, a levantar cartazes também, a ir para as redes sociais, a discutir ou coisas do tipo. Mas o que nós vamos aprender hoje, queridos, é que não. Ser fiel ao Senhor não se limita apenas a momentos como esses que nós pensamos aqui. Ser fiel ao Senhor e defender a fé que você professa não significa você ir para meio de uma manifestação que defende tudo aquilo que é anti-palavra de Deus para dizer sim, só o Senhor é o caminho e só o Senhor é a verdade. Não. Você vai ver que permanecer fiel ao Senhor em meio ao mundo pós-cristão, em meio às mentiras pregadas pelo credo secular, é na verdade o resultado de um processo. Um processo que começa primeiramente no teu coração. Um processo que começa primeiramente na tua vida. E a partir do momento em que a tua vida de fato está voltada pelo Senhor e alicerçada naquele que criou todas as coisas e é o Senhor de todas as coisas, aí você estará apto para defender corretamente a fé que você professa, não simplesmente levantando cartazes na rua, não simplesmente indo para as redes sociais, não simplesmente discutindo em lugares determinados como escola, faculdade, outro tipo de coisa, mas a sua vida será um cartaz personificado, a sua vida será uma verdade expressa, a tua vida será uma carta viva para este mundo. E nesse processo, queridos, assim então, nós aprenderemos como permanecer fiéis e como ser fiéis mesmo em um mundo pós-cristão, tão difícil como o que nós vivemos. E é isso que o texto vai nos ensinar, esse texto que nós acabamos de ler também nesta manhã. Meus queridos, nós devemos, antes de tudo, entender que Pedro escreve esta carta a cristãos, eleitos de Deus, dispersos como forasteiros no Império de Roma. Eles enfrentavam perseguição e pressão cultural, de um modo que estavam inseridos no mundo de plena idolatria e carnalidade. E Pedro então escreve essa carta com o propósito de encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé,
a permanecerem fiéis para aquilo que eles foram chamados, mesmo num ambiente hostil em que viviam. Mas esse texto também será de suma importância e de grande valor para você, adolescente, para você, jovem, que vive neste mundo de hoje, que também é caracterizado, sim, por estar lançado na idolatria e na carnalidade. Um mundo que a todo tempo caminha para longe da palavra de Deus. Um mundo que declara o declínio da influência institucional, ou seja, que igrejas perderam a sua relevância na formação de leis, educação e cultura. Que crer num pluralismo religioso e secularismo, trazendo outras espécies de visão de mundo como verdade, ateísmo, espiritualidades alternativas, islamismo, dentro de outras coisas que estão ganhando espaço. E para essas pessoas, a fé cristã passa apenas a ser uma mera opção entre muitas. O mundo que exerce uma moralidade desconectada da tradição cristã, valores como família, sexualidade, ética são redefinidos sem referenciar a palavra de Deus ou o cristianismo. A moralidade que está desconecta da verdade de Deus. O cristianismo visto como irrelevante ou opressor. Ou seja, a fé cristã é ultrapassada e prejudica o progresso social. Um mundo que fala do individualismo espiritual, onde as pessoas buscam espiritualidade personalizada, sem vínculo com doutrinas ou comunidades tradicionais. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos estão opinando por isso também, mas a influência não vem de dentro, a influência vem de fora. E diante desta triste realidade, deste credo secular, e de tudo que você ouviu nesses dias de acampamento, você ainda pode estar se perguntando, como eu, ainda adolescente, ainda tão jovem, inexperiente de vida, medroso, que passa às vezes muito mais tempo assistindo dorama ou jogando videogame do que vivendo a vida cristã de fato. Como eu posso ser e permanecer fiel a Deus neste mundo que jaz no maligno? E é então que este texto, este maravilhoso texto, entra em cena. Para nos ensinar, queridos, que em primeiro lugar nós vamos sim permanecer firmes quando santificamos a Cristo como Senhor no nosso coração. Quando nós santificamos a Cristo, nosso Deus, em nosso coração. Coração significa toda a nossa vida interior, todo o nosso ser, toda a nossa devoção pessoal. Quando nós olhamos aqui mais uma vez para o contexto do texto em si que nós lemos, nós vamos ver que o verso 13 começa com uma espécie de pergunta retórica que estabelece um princípio que fazia sentido para a situação da época. Por exemplo, mas ainda que vocês venham a sofrer, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Naquele tempo, a perseguição ainda não era feroz e nem estatal como foi algumas vezes na história do cristianismo do primeiro século, onde o próprio Império Romano perseguia os cristãos. Mas era localizada, era esporádica. Os cristãos eram perseguidos de forma mais velada. E Pedro ele faz essa pergunta retórica aqui para levá-los a um pensamento muito interessante. Olha, se vocês tiverem um comportamento virtuoso, como ele fala aqui no verso de número 8 do capítulo 3, o que vai motivar os pagãos a fazer mal contra vocês? E a resposta óbvia seria nada. Afinal, quem tem um bom padrão moral não pode ser alvo de críticas, não pode ser alvo de perseguição. Não pode simplesmente ter olhares tortuosos voltados para si. Ser benevolente, buscar a palavra de Deus, só deveria gerar o quê? Admiração. Geralmente, não é provável, por exemplo, que você seja prejudicado aqui onde você vive ou qualquer outro lugar por fazer a coisa certa. Se você é um bom cidadão, se você é um bom cristão, vai estar tudo certo. Você não vai ser chamado na diretoria da escola, você não vai parar na polícia, você não vai ser chamado no conselho da igreja. Tá tudo bem, porém essa é uma lógica que nós cristãos não podemos ter.
Por quê? Porque nós, mesmo fazendo a coisa certa, ou seja, vivendo pela única verdade que importa, ainda assim nós seremos ultrajados, perseguidos, confrontados em todo o lugar. Então, como nós vivemos em meio a essa triste realidade, essa injustiça, como nós vivemos? E é isso que o texto vai nos responder. Pedro diz, olha, verso 14, ainda que vocês venham sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. O termo bem-aventurado aqui é derivado do mesmo termo hebraico que está no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que, segundo... vocês estão precisando ler mais a Bíblia, viu? Não se detém, nem se assenta, antes, e na sua lei, ele será junto, que no devido tempo, e tudo quanto fizer, prosperará. Isso aqui é a forma que o pastor utiliza para ver se vocês estão lendo a Bíblia, tá? Mas vamos lá. Bem-aventurado. O que esse termo significa? Significa abençoado. Imensuravelmente abençoado. Favorecido. Foi derivado da bênção araônica, onde o nome de Deus era colocado sobre o povo do Senhor. E Pedro, ele utiliza esse termo igual, esse termo correlato aqui, para dizer que quando vocês são perseguidos por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Apesar disso, humanamente, não fazer sentido. Mas qual é a ideia? Você, por ser seguidor de Cristo, que foi justo, santo, perfeito, nunca cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano, ele foi perseguido por causa da verdade. E você também será perseguido por carregar a verdade, você sempre terá um alvo nas suas costas. Pedro diz isso no capítulo 2, no verso de número 21, vocês foram chamados para isso, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo a ser seguido. Como era no tempo de Pedro, é também no nosso tempo. Os pagãos falavam mal deles, seus bens eram confiscados, eles foram dispersos, ficaram perambulando pela terra, peregrinos, forasteiros, e você também ouve as pessoas falando mal de você, da fé que você professa, da sua igreja, porque carrega o nome de Cristo Jesus. Entenda, isso sempre acontecerá com você. E se não acontecer, é porque talvez o nome de Cristo não esteja claro diante de você para as pessoas. Mas Pedro vai dando outras orientações. Não temam o que os seus perseguidores podem fazer com vocês. Não vos amedronteis com as ameaças, nem fiquem alarmados. No Antigo Testamento também, o povo de Judá foi tentado, conforme estava lá em Isaías, está lá em Isaías capítulo 8, a temer os assírios que ameaçavam destruir Judá. Mas o Senhor dizia, não temas. E Pedro diz aqui, não temas aqueles que levantam contra você. A grande questão também é que muitas vezes nós tememos mais o que vem dos homens do que propriamente ao próprio Cristo e sua palavra. Edward Welch disse certa vez que o temor do homem é o medo de que outra pessoa possa expor, envergonhar e prejudicar você. E esse é muitas vezes o maior obstáculo a uma vida com Cristo e a evangelização. Por que você às vezes tem medo de chegar na sua sala cheia de ímpio e dizer assim, eu sou cristão? Eu defendo os valores da palavra de Deus. Eu sou filho da aliança. Porque você tem medo do que vem de lá. Porque você tem medo de usar as suas redes sociais para começar a publicar a palavra de Deus. Porque você tem medo do que vem de lá. Por que na tua mente jamais você chegaria no meio de uma manifestação com um cartaz que nós levantamos aqui desta maneira? Porque você tem medo do que vem de lá. Mas nós não devemos nos amedrontar, devemos temer ao Senhor.
Ao invés de ficar alarmados, lembre-se do senhorio de Cristo, lembre-se de quem manda. É aí então que o verso 15 entra em cena. Antes disso, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que significa santificar a Cristo? Deixá-lo mais santo? Logicamente não. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Não é deixar o nome do Senhor mais santo. Não é que pela nossa fala, nossa busca, nossa súplica, Deus venha ficar mais santo. Mas é para que o nome do Senhor fosse espalhado mais e mais por meio da vida dos seus servos. Fosse santificado e exaltado em todos os lugares da terra. Para que os cristãos se empenhassem em levar essa verdade de Deus, que só pode acontecer por meio do agir do próprio Deus na vida deles. E se une um pouco ao que nós estamos falando aqui, porque santificar a Cristo como Senhor nos dias de Pedro significava assumir o senhorio de Cristo como distinto do senhorio de qualquer autoridade ou pessoa da época. Acima de tudo, à frente de tudo, em todos os lugares, César era tido como Deus da época, mas os cristãos diziam, não, nosso Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então santificar a Cristo é reconhecer a soberania de Cristo em todas as áreas da sua vida. É reconhecer que Jesus é o Senhor. É reconhecer que Ele deve ser o Deus do seu ser, mas também nas suas ações. É dessa forma que nós nos blindamos contra o que vem de lá. Então, a pergunta que surge é: como você pode resistir à pressão do secularismo que te cerca? Do secularismo que promove valores contrários ao evangelho que você professa, que fala do individualismo, do relativismo, da rejeição das verdades absolutas. Um mundo que usa as redes sociais, que usa a educação secular. O entretenimento muitas vezes marginaliza a fé que você professa, a fé cristã, e você está lá assistindo. Não, essa parte eu pulo, mas você está dando audiência também. Como? Santifique a Cristo no seu coração. Priorize Cristo acima das tendências culturais que te cercam o tempo todo. Mas acima de tudo, busque ter um coração transformado. Jovem, entenda, a cosmovisão cristã que começa dentro de você só pode começar corretamente com uma devoção interior e não apenas com argumentos. Quando fala-se de defender a sua fé, o que logo vem à tua cabeça? Deixa eu me preparar intelectualmente. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou ler mais C.S. Lewis. Eu vou ler mais Tolkien, James Syron, Francis Schaeffer, Herbert Júnior, Jonas Madureira. Eu vou engolir livros. Eu vou assistir sermões de apologética no YouTube, em português, inglês e espanhol. Aí então eu estarei preparado para responder acerca da minha fé a este mundo? Não! Isso vem depois, isso é complementar. A resposta para você é: tenha uma vida diante de Cristo. Você só vai santificar Cristo no seu coração se você ter uma vida piedosa. Se você gastar tempo na leitura da palavra de Deus, se você gastar tempo em oração, se você se derramar aos pés do Senhor todos os dias. Pare de perder tempo com coisas passageiras. Pare de perder tempo com aquilo que não preenche o teu espírito, e esse é o problema da maioria dos adolescentes e jovens. Dão primeiro lugar a tudo, menos a Cristo. Tem prazer em tudo, menos em gastar um momento com Cristo. Eu não tenho tempo. Mas olha quanto tempo você passou nas redes sociais. Pare de perder tempo se preenchendo com porcaria, ouvindo Taylor Swift. Billie Eilish. Eu espero que ninguém aqui ouça essas porcarias, mas eu preciso exagerar, tá? The Weeknd, Lady Gaga, dentre outros. Eu sei que quem tá rindo aqui tem alguém que ouve essas porcarias, fala a verdade. Infelizmente.
Mas você passa mais tempo ouvindo isso do que louvores espirituais como os que nós cantamos aqui, que preenche o teu ser, que te lembra das verdades de Cristo. Você passa mais tempo preenchendo o seu coração com essas coisas do que com a verdade de Cristo. Pare de passar tempo assistindo dorama. Eu já vou acabar com o sonho de vocês, porque é o seguinte, eu pastoreei coreanos, eles não são tão românticos assim não, viu? Já fiquem sabendo. Pare de gastar tempo com dorama demais. Stranger Things, Shadowhunters, Vampiros Diários, Diário de um Vampiro, ou Vampiro Diário, Diário de um Vampiro, Shadowhunters. Vocês estão rindo porque vocês conhecem, né? Vocês sabem. Os originais. Aí, tá vendo? Vocês sabem? Para de gastar tempo com isso. Paulo, na carta aos Efésios, diz assim: habite Cristo em vosso coração. Quando Paulo fala aquilo, o sentido do texto é que cada espaço constituinte dentro do coração de vocês seja habitado por Cristo. É como alguém que chega num quarto de hotel, vê toda a mobília, como ela está, no lugar certinho, vê um ambiente totalmente diferente do comum. Mas ela chega e fala, eu vou fazer do meu jeito. Então ela muda os móveis de lugar, coloca tudo do jeito dela, vai colocar quadros, vai ornamentar tudo do jeito dela, para que então ela possa se sentir ali confortável. E essa é a ideia. Habitar Cristo de maneira que tudo dentro do nosso ser seja transformado à maneira dele, para que ele possa então agir no nosso coração mais e mais. E é isso que vocês têm que buscar. É isso que vocês têm que ansear o tempo todo. Entendam, os cristãos primitivos, meus irmãos, eles não acordavam pela manhã e diziam assim, hoje eu vou morrer. Hoje eu vou defender Cristo, hoje eu vou para o meio lá de Roma e vou dizer, hoje eu estou disposto a ir para o Coliseu ser comido por um leão. Não. Quem agia no coração deles para que eles levassem o evangelho como bandeira era o Espírito Santo de Deus. Porque quando você abre o livro de Atos, eles estavam orando o tempo todo. Eles estavam aos pés do Senhor, eles trabalhavam, eles tinham que comer. Ainda que dividissem as suas posses. Eles conviviam no meio de pessoas ímpias como vocês convivem. Mas o que é que fazia eles defender a fé com unhas e dentes? Era vida com Deus, era dependência do Senhor, é ser usado no poder do Espírito Santo de Deus. E você só vai ser usado desta maneira se você tiver vida com o Senhor. Se o Senhor não for o Deus do teu coração, outra coisa será. Inclusive uma apologética orgulhosa e desprovida da verdadeira piedade. Como você pode permanecer e ser fiel neste mundo pós-cristão? Santifique a Cristo no seu coração. Mas tem uma outra coisa que Pedro ensina aqui. Você deve estar sempre preparado para todo aquele que pedir razão da esperança que há em você. Estando sempre preparado para responder quando requisitarem de você a verdade que você diz seguir. Isto aqui está naturalmente intimamente ligado com o que foi dito antes. Somente quando você tem uma vida com Cristo, quando Cristo é santificado no seu ser, então naturalmente você estará sendo preparado para isso. Estará sendo levado, empurrado, conduzido para isso. É como um rio que tem uma corrente. Não espere que se você colocar algo no meio do rio, ele vai, na sua inércia, ir contra a maré. Ele vai ser empurrado, ele vai ser levado. E a sua vida com Cristo vai te levar a isso. É como num jogo de videogame. Quem gosta aqui de jogar videogame? Quase todo mundo gosta de jogar videogame, né? Você vai passando de fase. Você vai passando de fase. Você fica mais forte. Você fica mais suprido.
Você fica mais valente. E dificilmente quem passa de fase fala assim, não, eu vou retroceder. Quer chegar ao final. A vida com Cristo vai te levar para isso. Não podemos defender publicamente o evangelho se internamente não rendermos tudo a Cristo, é claro. E você vai estar pronto para responder intelectualmente e espiritualmente àqueles que questionam a sua fé. Inclusive o texto grego aqui, a construção, a ideia em português não leva muito para o que o texto ensina. Mas é de fato algo que está indo em uma direção com vistas a algo. É de fato ser empurrado para isso. E é o que? A defesa da fé. E aqui é usado o termo para responder apologética ou apologia, que é conhecido hoje no nosso meio para se falar sobre a defesa da fé como apologética. É trazer respostas sobre as verdades da fé cristã. Você deve ter ouvido nesses dias aqui o que significa esse termo, porque quando fala-se de defesa da fé, os pastores sempre vão para esse termo aqui e para esse texto também. Mas esse termo, é bom lembrar que ele era usado num contexto judicial e forense. E era sempre utilizado para a ideia de uma resposta formal, racional e justificada. Então o apóstolo Pedro pega esse termo para indicar a defesa daquilo que realmente importa, que é as bases da fé cristã. E quando Pedro fala isso aqui, não significa que todo cristão deva fazer estudo de raciocínio acadêmico e filosófico, mas significa que todo cristão deve estar pronto, preparado para explicar por que acredita no que acredita. É uma defesa pública e racional da esperança cristã. A esperança aqui, geralmente o termo que é utilizado no Novo Testamento, quase sempre se refere à expectativa escatológica da salvação em Cristo Jesus, que sustenta o crente de hoje. Mas aí eu pergunto, qual é a maior esperança da tua vida hoje? Minha esperança é a volta de Cristo. Será? Será que é isso que você anseia todos os dias? Quer ver como você percebe que a pecinha aí está precisando de conserto? É porque você tem esperança em tudo. Você tem esperança de arrumar uma namorada. Estou vendo aqui muita gente olhando um para a cara do outro, né? Um namorado. Você tem esperança de terminar bem os seus estudos, de ser reconhecido como o melhor aluno ou a melhor aluna. Você tem a esperança, você anseia por isso, você acorda pensando nisso, de ser um bom profissional, de ter as coisas que você acha legal, seja carro, seja moto, seja o que for. A sua vida é para isso. O seu pensamento está voltado para isso. De ser legal, de ser aceito no meio da galera que você tá, como a sua amiga vai pensar sobre você, como o seu amigo vai pensar sobre você. Vaidade. Como dizer então que Cristo é a maior esperança se esse tipo de coisa toma o nosso coração? E eu tenho certeza que me ouvindo agora você caiu na real. Então como você espera defender essa fé que você diz ter, se o seu coração ainda não entendeu o que é essa esperança pela qual você deve viver? Isso é sério. Às vezes a gente tem essa vaidade, né? Eu sou da Igreja Aliança. O que é a Igreja Aliança? Igreja bíblica, reformada. Meus pais são pais da Aliança. Praticamente minha mãe me concebeu dentro da igreja. Lá tem tudo, lá tem médico. Praticamente eu nasci lá. E a gente ouve todos os domingos sobre a família da Aliança. Você se enche de orgulho, mas o verdadeiro filho da Aliança anseia pelas coisas da Aliança. E é aí que você precisa colocar o seu coração de molho e pensar. Eu de fato sou um filho da Aliança. Eu anseio pelas verdades da Aliança, pela glória de Cristo. Ou a minha esperança está em outras coisas? Nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo.
Nem todos que diz ser servo de Cristo o são. Mas o Senhor te dá a oportunidade de colocar o seu coração de molho nesse momento. Isso significa também que devemos reconhecer a palavra de Deus, o sistema de verdade que é o ensino da Sagrada Escritura. Devemos entender as objeções que surgem e procurar levá-la com clareza. Sempre pronto para dar razão da nossa esperança, que é o dever de todo cristão o tempo todo. Lembre-se, viver como estrangeiro vai chamar atenção. Você vai chamar atenção, porque você é diferente quando você de fato é um servo do Senhor. Porque no momento de desespero, agora está tendo guerra. Israel, Irã. O mundo está aí nessa áurea de terceira guerra mundial. Mas ao invés de se desesperar, você está tranquilo. Porque você sabe que o Senhor Deus conduz toda a história. Porque enquanto muitos estão tendo uma vida totalmente desregulada, namorando demais, usando entorpecentes mesmo em menor idade, bebendo, fazendo outras coisas, e você conhece uma galera assim, uma vida sem rumo, sem direção, querendo mudar de sexo e outras coisas, você permanece firme naquilo que o Senhor te chamou para ser. Você não compactua, você vai chamar a atenção. Ao fazer isso, a sua vida vai ser uma provocação para esse mundo. E as pessoas vão perguntar, por que você é assim? Quando Israel é chamada a ser um povo diferente, lá em Deuteronômio, era para chamar a atenção dos povos. E quando você é luz neste mundo, você vai chamar a atenção de quem está nas trevas. E você precisa saber responder por quê. E você só vai conseguir isso se você se preparar devidamente na vida com Cristo. Mas não é para fazer isso de forma arrogante. O verso 16, por exemplo, diz que você tem que responder numa atitude graciosa, mansidão e temor, evitando a arrogância, promovendo diálogo, é dar exemplo do modo de agir. Mas qual é o grande problema? Vocês olham e muitas vezes são treinados a olhar para os inimigos da fé como pessoas a serem vencidas e não conquistadas. Eu tive essa conversa com o Renato há um tempo, não sei se ele vai lembrar, e nós estávamos conversando sobre isso. Quando a gente fala de apologética hoje, de defesa de fé, a gente olha para as pessoas assim, você é o meu inimigo, eu tenho que vencer você no diálogo. E aí quando a gente vence no diálogo, checkmate. Louvor para mim, humilhação para o outro. Quem foi que disse que você foi chamado para isso? Quem foi que disse que você foi chamado para um simples debate acadêmico? Quem foi que disse que você foi chamado para concatenar bem ideias teológicas para expressar a sua verdade e só isso? Não, meus irmãos. Você deve defender a sua fé a fim de olhar para aquele que está perdido e buscar levar a Cristo para que ele seja conquistado, para que ele seja convertido, para que ele possa entender que existe esperança neste mundo. Muitas pessoas hoje que defendem certas ideologias é porque foram alvo de pecado pesado lá atrás, porque tiveram contato com isso, porque também não ouviram sobre as verdades de Cristo. E você tem a oportunidade de falar: só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida, só Jesus é o pão, só Jesus é a água, só Jesus é o sentido, Jesus é tudo. Então responder à razão da esperança não é para vencer, mas é para conquistar. Ah, pastor, mas quem conquista é o Senhor, é verdade. Mas o teu intuito deve ser esse: ganhar almas para Cristo. Ter os seus inimigos como irmãos em Cristo. Muitos de vocês apenas reagem. Um miserável postou lá nas redes sociais uma coisa que você não concorda. Aí você vai lá e começa a falar e começa a digitar, pronto. Ele não tem argumento contra mim. É só isso? Opa, alguma coisa está desregulada aí. Ou quando não é assim, foge. É isentão, para que as pessoas não te julguem. Ouçam mais. Façam mais perguntas. Conte a sua história. Mostre Cristo como o caminho e a vida, com paz, mansidão e domínio próprio. Isso mostra que a maneira de testemunharmos
é tão importante quanto o conteúdo que nós professamos. Vai aqui outra orientação importante. Você não consegue estar devidamente preparado sem ajuda. Você não consegue estar devidamente preparado sozinho. Por isso que você precisa estar numa boa igreja. E é papel da igreja sempre levar os adolescentes e os jovens a essa cosmovisão reformada. Veja uma coisa, nessa idade a gente pensa que sabe de tudo na vida. Deixa eu acordar você não sabe de nada. Você acha que sabe? Eu sou inteligente, eu consigo entender, eu consigo falar. Não. A vida comunitária santifica, faz crescer. Santificação no Novo Testamento acontece mais de forma comunitária do que individual. E para estar apto para isso, você precisa estar numa boa igreja. Vocês, a maioria, já estão numa boa igreja, mas sempre precisam estar. Aqui em qualquer outro lugar, eu vou embora para a Europa, eu vou embora para os Estados Unidos, eu vou embora para o Canadá. Procure sempre estar numa boa igreja. Uma igreja séria, que ensina os jovens a integrar a fé e razão, que tenha uma cosmovisão reformada. Não caia nessa não, essa igreja aqui é boazinha, o pessoal ora, o pessoal lê a Bíblia, o pessoal prega a palavra não de uma forma tão profunda, tão verdadeira, mas prega. Lá parece uma boate, uma parede preta, a galera curte aquela vibe no louvor, aquela coisa toda. Fuja disso sempre. Busque igrejas sérias, que tenham uma cosmovisão, uma base reformada sobre a soberania de Deus e sua graça, sobre a autoridade das Escrituras. É isso que vai fornecer o alicerce contra o secularismo que muda todo o tempo. Muitos jovens têm uma fé fragmentada. Muitos acreditam em Jesus, mas não sabem como ele é. E nem como relacioná-lo à consciência, justiça social, arte e outras coisas. E quando você está numa boa igreja, Deus capacita pessoas para te ensinar assim. O que te norteia sempre será a palavra de Deus, mas use bons materiais que eu falei no início. C.S. Lewis, Tolkien, Schaeffer, Heber Júnior, Jonas Madureira, dentre outros. Então, queridos, indo para o fim, como viver e defender o evangelho com coragem e graça? A coragem cristã não é fruto de autoconfiança, mas de temor do Senhor. E a graça se manifesta quando respondemos com gentileza, mesmo quando somos provocados à hostilidade. Defender a fé com coragem significa não negar a verdade para agradar. Fazer isso com graça significa manter o coração e a boca cheio do amor de Cristo, mesmo quando a sua verdade ela é impopular. Treine o seu coração diariamente para reagir como Cristo, para pensar como Cristo, para falar como Cristo em verdade e amor. Seja um homem e uma mulher de oração. Leia a Bíblia. Tenha comunhão com os santos. Agora, entenda outra coisa também. Engaje-se com a sociedade. Você não foi chamado para ser um anabatista. Se afastar. Mas se engajar com maturidade para sempre responder às verdades da tua fé e alcançar almas. Portanto, como permanecer fiel em meio a esse mundo pós-moderno, em meio ao credo secular, em meio a um mundo que caminha a passos largos para a perdição e que tenta você muitas vezes também. Você não é só tentado ou a fugir ou a brigar, mas também a compactuar. Como se permanecer firme e fiel. Santifique Cristo no seu coração e esteja pronto para responder sobre a verdade que você acredita. Está aqui o texto. Mas, pastor, ressalta, por último aí, aquela coisa chave. Aquele golpe final. Para a gente sair daqui, entrar na segunda-feira, começar a viver a vida e começar a ter ações e atitudes que me levam para tudo isso que a palavra de Deus está me ensinando. Por onde eu devo começar? O que eu devo fazer? Seja piedoso. Comece sendo piedoso. Cultive a sua vida de oração. Cultive a leitura da palavra. Sem isso, você não vai para lugar nenhum. E aí saiba, você não vai precisar levantar um cartaz na escola, na faculdade e tal.
a sua vida já vai ser uma carta viva. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos abençoe e que esta palavra, queridos irmãos, possa levar você a ter fé, a ter ímpeto, a buscar mais a Deus e a defender a sua fé todos os dias.